seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O mês de janeiro é um mês especial de férias e nós aproveitamos para passar novamente os programas que no decorrer do ano você aí de casa nos pede para reprisar. Entre tantas requisições, infelizmente não podemos atender a todos os pedidos, então você vai assistir os mais votados. E hoje, com vocês, o programa será sobre as novas leis da reforma trabalhista. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Um dos assuntos mais discutidos que tem sido motivo de polêmica é sobre a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor ainda em novembro desse ano de 2017. E para discutir sobre isso, irei apresentar as nossas convidadas. Do meu lado esquerdo está Vitória Trindade, ela que é advogada no escritório ITS Advocacia com especialização em Direito Previdenciário. E do meu lado direito está Samira Arendt, ela que é advogada no escritório Arendt Bax, Advogados Associados. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada. Então, para começar o nosso debate, a nossa discussão, eu creio que o mais importante e o que mais deixa dúvida nas pessoas é, de fato, o que muda na jornada de trabalho? Ela vai aumentar? A lei da reforma trabalhista, ela foi aprovada em julho desse ano, né? É a lei 13.467, que então passa a vigorar a partir de meados de novembro. Ela prevê, na verdade, uma possibilidade que antes havia muita discussão judicial e interpretações favoráveis e não favoráveis a uma jornada de 12 horas por 36 de descanso, né? Então, hoje ela possibilitou essa jornada diferenciada. A jornada de trabalho constitucional, que é de 8 horas diárias e 44 semanais, ela não tinha essa possibilidade de uma jornada estendida de 12 horas, né? Isso era interpretado como hora extra, tanto que teve alguns trabalhos específicos, como na área da saúde ou vigilância, que praticavam essa jornada, muitas vezes eram fiscalizados e recebiam notificações do Ministério do Trabalho, e daí acabaram tendo que se manter dentro daquelas 8 horas diárias, né? Porque não poderia ultrapassar. Então, hoje, com a reforma, ela vai possibilitar essa jornada para atividades de 12 horas por 36 de descanso, né? E que não tinha previsão legal antes. De fato, né, essa questão dessas 12 horas foi uma coisa que assustou muito as pessoas, né? Isso que deixa muitas dúvidas ainda. Então, você saberia me dizer por que o governo, então, resolveu fazer essa mudança? Seria mesmo por esse caso que tu falou, de alguns já fazerem essas horas? A motivação da reforma trabalhista por parte do governo, ela dizia que era fazer uma atualização na legislação de uma realidade que o mundo do trabalho hoje é muito diferente da época que a CLT entrou, que é de 43, na época de Getúlio Vargas ainda. Claro que houveram várias alterações, mas não uma grande alteração como dessa vez ocorreu. Então, era fazer uma atualização ao mundo do trabalho de hoje, né? Trazer algumas realidades que não tinham previsões legais e que acabavam engessando as empresas, né? E o trabalho em si. Que é bem vista por uma parte e não tão bem vista, né, para não dizer mal vista, por outra parte, né. Para algumas coisas até a gente acredita que não seja tão ruim, mas em alguns aspectos ainda existem muitas dúvidas, né, de como isso na prática vai acontecer, principalmente quando se fala de hora extra, questão mesmo de acordos de horas extras que Hoje a legislação exige que teria que passar, tipo, banco de horas através de convenção de sindicato, ter uma aprovação por assembleia, e com a reforma, isso não, poderia ser individual, patrão e empregado, né? Só que daí a gente tem aquela questão que é a base do direito do trabalho, a proteção do trabalhador, de que ele é considerado uma parte mais fraca em relação ao empregador. Então, esse acordo seria mesmo um acordo ou seria uma imposição que o empregador vai dar para o empregado? E se ele não quiser, ele não vai ter um emprego, né? Numa época de crise. Então, tem todo esse questionamento, né? Por isso que, por parte dos sindicatos dos trabalhadores, ninguém está vendo com tão bons olhos essa reforma nesse aspecto, né? Porque tem algumas coisas que
passou, deu muita liberdade, né? Sim. Porque a gente sabe que existe, às vezes, um abuso de alguns empregadores. Tem empregadores que fazem certinho, mas tem empregadores que realmente abusam da condição do empregado, né? Então, existe essa discussão. O governo tem essa base de que teria que atualizar a legislação por conta das realidades vistas, até como o teletrabalho, trabalho em casa, né? Então, que a gente até vê como necessário, mas tem dúvidas, não se sabe ainda, porque ela só vai entrar em vigor em novembro, o que vai acontecer. Existem sindicatos que vão questionar a legalidade, né? Ela em contraponto às questões constitucionais. Então, a gente ainda não tem uma certeza de como tudo vai acontecer. Muitas coisas podem mudar, então, até lá. Né? Há posicionamentos, inclusive, de entender que ela vai ser questionada como inconstitucional, né? Alguns pontos da reforma, e daí poderia deixar de ter validade. Então, é bastante recente e a gente vai ter que ver como ela só vai vigorar a partir de novembro, né, para a prática. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Agora, tu comentou então a questão das horas extras, né? Tu até falou um pouco para nós, mas vocês podiam informar um pouco mais, porque isso ainda deixa muitas dúvidas nas pessoas. O que eu acho que inicialmente o pessoal está fazendo muita confusão, que não está entendendo, é porque está se falando nessa questão da jornada de 12 horas, né? Porque a quantidade de horas extras ela vai continuar da mesma forma. A compensação, ela pode ser feita esse acordo individual. Antes era feito de forma coletiva, né? E agora pode ser individual. E é isso que, como a gente já, né, comentou, que tem deixado assim, esse clima, né, de insegurança, porque a gente sabe que pode o empregador chegar e dizer, tu faz assim, assina aqui para a gente ter esse acordo individual, e daqui a pouco, se tu não aceitar ou não concordar, a chance do empregado conseguir negociar isso com o empregador é limitada, né? É mais limitada do que quando é uma convenção coletiva, né? Então, essa é uma grande crítica que se tem à questão da reforma, né? Sim, que inclusive foi motivo de muitos protestos, né? Muitas pessoas acabaram não entendendo. Bem como tu falou, uma forma de não estão entendendo, até porque vai entrar em vigor em novembro, né? Então tem muita coisa para ser debatida. Sim. E a limitação das horas extras ficou, a princípio, em 2 horas, né? Só que tem essa confusão das 12 horas, mas é que, na verdade, hoje vai se possibilitar a jornada de 12 por 36, que antes a previsão legal não permitia, né? Mas para um regime normal de 8 horas diárias, a limitação ainda fica em 2 horas extras, né? O que antes era obrigatório, se fosse fazer mais de 2, informação para o Ministério e coisa, então isso agora ficou meio em aberto, assim, né? Em tese, ainda tem essa limitação de 2 horas extras diárias. Que pode estar sendo feito, então. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica Demac de hoje é sobre os azulejos. Eles, por exemplo, permitem inúmeras composições, já que estão disponíveis das mais diversas formas, que evocam diferentes sensações no contato com as peças, seja pelo formato inusitado, pelo desenho proporcionado ou pelo toque de cor diferenciado, criam cenários incomuns e cheios de personalidade. Demac, materiais de construção e acabamentos, Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz.
Outra dúvida também, né, que é uma coisa muito importante, a gente está ressaltando, é do horário do almoço, do intervalo. Ele vai diminuir, vai seguir igual? Atualmente, o horário de intervalo é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. E após a reforma vai passar a ser no mínimo de 30 minutos. Vai para 30 minutos, É, então. no mínimo. Mas no caso seria também um acordo que pode ser feito. Sim. Né? Na verdade, assim, aqueles contratos que estão seguindo, eles não vão ser automaticamente alterados para 30 minutos. Isso é uma questão que vai ter que ter uma readequação, né, para situações que vão querer reduzir a jornada. Isso até tem uma questão de discussão, se isso vai ser bom ou não, mas a gente acredita que seja mais para situações de que pessoas que trabalham na empresa, almoçam na empresa, sabe? Às vezes pode acontecer de que talvez seja até melhor, sabe? Conversando com trabalhadores, nem todos têm visto isso com tão aos olhos. A questão é se isso vai ser saudável para o trabalhador, né? Por causa de vai almoçar em meia hora e, né, voltar à jornada. Então tem, né? O que a reforma trouxe é essa, que hoje o mínimo é 1 hora, vai poder ser então 30 minutos, né? O mínimo de tempo de repouso para o almoço, né? Bem como tu comentou, né? Às vezes o trabalhador mora em outra cidade, então ele ganha talvez para ele hora, mesmo né? seja melhor. O que está sendo bastante debatido e que é visto com nada de bons olhos é a jornada itinerary que eles falam, que é o deslocamento do trabalhador para o trabalho quando a empresa fornece a forma de deslocamento por causa da dificuldade de locomoção. Né? Nesse caso, a reforma está dizendo que esse período ele não deve ser pago pelo trabalhador como a disposição do trabalho. Né? Que até então o empregador tem que pagar essa jornada itinerary. Né? Às vezes até as empresas não pagam, mas se eles vão buscar na via de reclamatória trabalhista, é obrigatório o pagamento. Né? Então, isso na reforma eles estão tirando. Né? O que é uma grande crítica à reforma é que ela está reduzindo bastante a questão dos valores, né, de recebimentos como a jornada itinerary e outros valores que a pessoa recebe que hoje são reconhecidos como valor de salário, né, não vão mais ser reconhecidos como salário, mas sim indenizações, e isso também vai diminuir na questão da contribuição previdenciária. Né. Esses dias estava num evento e estava sendo falado que isso no futuro vai ter um reflexo muito grande, inclusive nas questões de aposentadoria. Né? Já não basta a reforma da Previdência que estão querendo passar, mas vai ter uma redução em valores, né, do que é considerado remuneração, né, salário. Então, isso é visto como forma negativa. Né? Visto com maus olhos, então, pela população. Olhos, né? E a questão das férias? O trabalhador ele pode estar parcelando ela em mais vezes? As férias vão poder ser parceladas em até 3 vezes, sendo que um desses períodos precisa ser de no mínimo 15 dias corridos e os outros 2 períodos de 5 dias corridos também. Então isso aí também vai mudar, né? Por causa desses 15 dias. Sim. Que antes as pessoas faziam diferente. É né? que hoje, na verdade, a lei ela fala em 2 períodos, né? Então, agora ela vai possibilitar 3 períodos, né? Existe essa crítica também, né, de que vai poder reduzir o tempo né, os períodos de tempo de férias, né? Mas nem todo mundo acho que tem visto tão mal, porque a gente sabe que na prática muitas vezes isso acontece, né? Então talvez seja uma forma de regularizar e tem que fazer as coisas mais certas, né? Não sei, a gente não sabe ainda como vai na prática acontecer. Né? Bem como tu falou, porque hoje em dia, né, sempre ainda acaba sendo dividido Infelizmente, até em a gente sabe vezes, que né? e a gente sabe que tanto de empresas pequenas como empresas grandes, né, a gente vê no dia a dia do trabalho que acaba acontecendo, eles assinam um documento, né, porque o empregador diz, assina aqui, mas tu vai tirar tantos dias, né, isso às vezes é conteúdo para discussão numa reclamatória trabalhista, mas que se de repente conseguir fazer com que na prática se obedeça esses 3 períodos e as pessoas efetivamente, né, aproveitem eles como férias, eu acho que pelo menos seria melhor. Pode vir a melhorar então, né? Não sei, né? Aparentemente realmente não é interessante, mas se for para fazer que as coisas aconteçam de verdade, né? Exatamente.
E o salário, meninas, ele pode ser reduzido? O salário ele pode ser reduzido em contratos intermitentes ou parciais, mas com justificativas que estejam em lei. É que hoje tem essa previsão do trabalho intermitente, em que tu assina um contrato de trabalho e o empregador vai te chamar só quando tu precisa, né? Como isso vai acontecer na prática, que é a grande discussão. Aparentemente, o texto da lei até pode parecer bonito, mas esse é um ponto que existem muitas dúvidas de como vai acontecer e se isso não vai ser muito prejudicial para o trabalhador, né? Porque o empregador iria chamar quando precisasse e só iria pagar os dias que precisasse. Só que nesse ponto o empregado ele ficaria congelado sem saber quando ia ser precisar ou não, porque teria que ter uma notificação e se a pessoa não respondesse, ele então não iria utilizar e se o cara, né? Então tem muita discussão sobre isso, como isso vai acontecer na prática, né? E a questão da gestante também, meninas, acho que é bem importante a gente estar comentando, né? Como é que fica a questão da gestante até de férias, de tudo? A gestante, o principal ponto da reforma é a questão da exposição em situações insalubres ou perigosas, né? Que hoje a lei proíbe, no momento que a trabalhadora fica gestante, ela tem que ser afastada da atividade insalubre ou perigosa. Com a reforma, ela possibilita que a gestante permaneça desde que aquela insalubridade ou periculosidade não afete questões né, de saúde para a gestante. Então, isso, né, só que a princípio todo mundo tem essa visão, eu acho, né, de que é perigoso, né, se é insalubre, se é... Claro, a insalubridade tem 3 graus, se talvez teria que ter um atestado médico, né, para dizer se isso é uma situação ou não é de risco. Então, também, a princípio, a gente não vê isso, vê um pouco ainda com receio, né? Que isso pode estar, isso pode ver com um pouco de receio ainda e é uma mudança que talvez vai complicar um pouco, então, para a gestante, né? Ou para quem está entrando no trabalho. Sim. Apesar, a lei ela tem toda uma proteção à gestante e ao trabalho da mulher, né? Por conta de questões de preconceito, que por mais que pareça que não existe, ainda existem, né? Tem determinados tipos de atividades que eles preferem não contratar mulheres e principalmente mulheres em período fértil, que pode vir a ser gestante.
questão, então, Vitória, da terceirização, isso vai mudar muita coisa? Com a reforma vai ampliar um pouco as possibilidades do empregador quanto à terceirização. Sendo que antes da reforma ainda pode ser usada somente a terceirização para atividades meio. E após a reforma vai ser possível também a atividade fim ser terceirizada. Pode explicar para nós só um pouquinho então sobre a atividade meio e atividade fim, só para a gente entender um pouquinho melhor? Uma transportadora que contrata uma faxineira, um porteiro, essas são atividades meio. Uma atividade fim, por exemplo, para uma transportadora seria contratar direto um motorista, já sabe, para fazer direto a atividade principal da empresa. E essas questões então pode estar mudando? Sim, antes só era possível a atividade meio e agora também vai ser possível a atividade fim. Então isso de repente pode ser uma coisa boa para o trabalhador? Não muito, porque com a terceirização o trabalhador perde alguns direitos também. Ele acaba perdendo. A questão da terceirização da atividade fim, né, é que também tem a discussão de que perde qualidade na atividade do trabalho e que, na verdade, tu vai ter um intermediador, né, uma empresa intermediadora. A empresa contratante dessa empresa intermediadora, ela tem responsabilidade sobre os direitos trabalhistas daquele empregado que vai realizar a atividade. Só que no momento que ele tem esse intermediador, o salário final desse empregado, que poderia, digamos, ser X, ele passa a ser Y, porque, na verdade, se está se pagando para essa intermediadora, né? Então, a grande interpretação é que isso não é vantajoso para o empregado com certeza, né? Como isso vai funcionar na prática, se as empresas todas vão aderir a essa situação, eu particularmente tenho minhas dúvidas, porque no momento que ela também tem a corresponsabilidade sobre os direitos trabalhistas e se essa intermediadora não pagar, ela vai ser obrigada a pagar, ela não tem um vínculo direto com o empregado, isso eu acho que ela pode perder em qualidade, então. E daí eu não sei se todas as empresas, né, talvez alguns setores mais específicos vão aderir a essa terceirização da atividade fim, mas eu acho que no geral isso não vai, na prática, não vai ter né? Mas foi aprovado, né? Porque tem setores que têm interesse nisso ali. Diversos setores, né? Por sinal. E, meninas, a questão da rescisão do trabalho também, que é muito importante a gente estar comentando, né? O que muda nisso? Sobre a rescisão do contrato de trabalho, né, hoje a lei estabelece prazos diferenciados para situações de pagamento da rescisão e que a homologação da rescisão após um ano de contrato tem que ser mediante, junto com o sindicato da categoria do trabalhador, né. Com a reforma, hoje o prazo ele ficou único de 10 dias para pagamento da rescisão, independente se for aviso prévio indenizado ou trabalhado. E não precisaria mais ter essa rescisão após um ano de contrato através do sindicato do trabalhador, né? O que, na verdade, o papel do sindicato é averiguar se os valores calculados, se as coisas estão todas certas, né? Ele é a voz, digamos, do trabalhador no momento da rescisão para ver se está tudo certo. Se não está certo, ele não homologa, né, a rescisão, obrigando que o empregador cumpra com as regras. Não tendo esse papel, né, do sindicato de ser o fiscalizador, ou quando não tem o sindicato, inclusive no Ministério do Trabalho, como vai ficar isso? O empregado vai querer reclamar? Entende-se que vai reclamar e que o empregador não vai cumprir, vai aumentar o número de ações de reclamatórias trabalhistas, né? Então, ou ele vai deixar por isso mesmo, por receio, né? Aquelas questões de que, daí se eu for trabalhar em outro lugar, vão ligar para o empregador para pedir referência, ele não vai dar porque eu entrei com reclamatória. Então, eu não vejo isso com bons olhos, né? Porque poderia o empregado levar um advogado dele, ou coisa assim, mas muitas vezes, quando é feita essa homologação no sindicato, o empregado não tem custo nenhum com isso, né? Se ele for levar um advogado ou quem seja para acompanhar ele na rescisão, talvez ele já vai ter o custo, né? Então, não sei, que uma outra grande crítica à reforma
é essa questão do enfraquecimento dos sindicatos, né? Então, isso eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. Pois é, exatamente. Agora tu comentou dos sindicatos, né? Enfraquecimento. É por isso, então, que está tendo uma forte resistência por parte deles? Sim, também, né? Porque, na verdade, eles querem afastar, tipo, hoje várias alterações em contratos de trabalho coletivo são feitas através de convenções ou acordos coletivos, né? Ou tu segue exatamente o que está na lei, ou tu tem que fazer uma convenção, um acordo, que tem que ser através de um sindicato. Não existe um acordo, hoje a lei não possibilita um acordo individual entre empregado e empregador para questões de banco de horas, né? Então, nesse caso, sempre é feito acordos coletivos, né, ou convenções coletivas, que quem faz o papel do empregado é o sindicato, né? No momento que tu possibilita acordos individuais, que tu tira o sindicato do momento da rescisão do contrato de trabalho, tu meio que deixa ele numa situação, enfraquece, né? Enfraquece o trabalhador sindicato. acaba não tendo saída, Tu dá a voz ao trabalhador e tira o sindicato. Só que assim, o trabalhador individualmente, normalmente, ele não consegue ter a força, a voz dele, né? E também, tem alguma mudança na questão do pedido de dano moral? Assim, o dano moral hoje se busca numa reclamatória trabalhista, mas ele não fica sempre a critério de juiz ou conforme o pedido do reclamante, né, para atribuir um valor ao dano moral. Há situações que se enquadram ou não em dano moral, mas com a reforma criaram critérios de valores, né, para situações. Eles não disseram assim, uma situação de que colocou, né, vexatória. Eles disseram assim, situação grave, né, leve, média, grave, gravíssima, né? Então, eles colocaram critérios com base no salário, na remuneração do empregado, né? E daí criaram um teto, né, um valor máximo que vai ser até 50 vezes o último salário do trabalhador, quando ele pede, né? Numa situação gravíssima. Então, depende da situação. Hoje se tem assim, né, esse critério, essa orientação, né, de valores para o juiz calcular, né. Então, Samira, Vitória, quero agradecer vocês por estarem aqui conosco no programa Expressão Livre, por estarem então a gente debatendo esse que é um assunto tão polêmico e ainda vai ser muito debatido, com certeza. Porque, como tu falou, até novembro muita coisa pode acontecer. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Mais uma vez, ficamos sempre à disposição para contribuir um pouco no debate. Claro. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Voltamos na semana que vem com um novo tema.